Assim definiu Humberto Roden. Não é o que sabemos, tampouco o que dizemos, menos ainda o que fazemos que nos faz evoluir. Evolução é vivência. E assim completou Pietro Baldi. Onde começa o direito, termina o amor. E evoluir é não ter direito algum. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Esse é o de número 3 da terceira série da nova temporada. Então, nós estamos com a mesma roupa proposital. Às vezes vamos fazer 6 programas com a mesma roupa para você ficar atento e ver pelo número do programa, pelas características, você vai ver, pelo título, você vai perceber que são outros. É para otimizar o processo de gravação e, ao mesmo tempo, vamos evitar agora de falar das redes sociais, porque elas vão estar na descrição do vídeo. Então, siga-nos em todas as nossas plataformas. Então, vai lá na descrição do vídeo, aqui no YouTube, e aproveita lá para dar uma sondada em todas as redes, no nosso site, despertardaconsciência.com.br, se quiser saber o que tem lá mais à disposição de você, além do livro e etc. Então, mais uma vez, a nossa gratidão a vocês, espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. E se quiserem entender melhor a temática Amai-vos uns aos outros, fique conosco até no final desse programa e, de preferência, até no final da série, porque é um encadeamento. Como nós falamos, o primeiro foi o que é o Espiritismo, o segundo, a caridade é a alma do Espiritismo, e agora a sequência, o amai-vos uns aos outros. E depois, tomar ciência do nosso existir e compreender o objetivo de nossa existência. Depois, a razão intuitiva, depois, a razão proativa e o sexto, sabedoria intuitiva. Então, vamos começar. Então, quando Humberto Roden define, não é o que sabemos, porque nós podemos ter todo o conhecimento do mundo. Nem o que dizemos, falar magnificamente. E nem o que fazemos, porque às vezes estamos copiando alguém. Evolução é vivência. E a régua para medir isso, onde começa o direito, termina o amor. Então, quando eu faço alguma coisa querendo ter algum direito, terminou o amor. Eu não estou fazendo por amor. Estou fazendo em busca de merecimento, em busca de aplauso, isso ou aquilo. Então, para Pietro Baldi, evoluir é não ter direito algum. Isso mesmo, achou pesada a coisa? Isso é a coisa mais libertadora que existe. Então, você não espera gratidão, você não espera recompensa, você não espera aplauso, você não espera reconhecimento. Você fez pelo simples prazer de ser útil. Assim define Emmanuel no capítulo 82 da obra Fonte Viva. Serve e prossegue. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Então, quanto mais fizermos com essa régua, e como lemos no final do programa passado com São Vicente de Paulo, do item 12 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, sede bons. Para ser bons, então entra a bondade. E caridosos. Caridade nós já sabemos o que é. Então, sede bons e caridosos. Então, a bondade vai entrar na benevolência, na indulgência. Então, sede bons. Mas vou dar um referencial de ser bom. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Pratica o quê? A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E essa maior pureza, segundo Emmanuel,
todos os seres serão tratados com amor equânime e incondicional, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Porque um astro também é um ser. O nosso planeta é um ser vivo. A consciência condutora desse ser vivo é o que nós chamamos de Cristo. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Segundo Joana de Ângeles, na obra No Rumo da Felicidade, por Divaldo Pereira Franco, o amor tem a função de compreender, a justiça de corrigir e a caridade de salvar a criatura. Então, o amor compreende, por todas as virtudes, ser filhas também do amor, porque o amor é filho da fé e depois gesta todas as virtudes por ordem da fé. Sobre a regência da sua primeira filha, que é a oração. Oração é força, ação é serviço. Então, ele questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, que é cumprir a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, porque não basta não fazer o mal, isso é um dever. Agora é necessário fazer o bem. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, inventando desculpas. Se ninguém tem o que queixar-se dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Esse é o exemplo do verdadeiro homem de bem. E é apenas um parágrafo, por sinal, o primeiro parágrafo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos, está lá no item 17, ou melhor, no item 3. Está mais ou menos claro? Então, sede bons e caridosos. A caridade nós já temos uma noção. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna, toda, está contida neste ensinamento de Jesus. Qual ensinamento? Amai-vos uns aos outros. Como? Como eu vos amei. Vos amo e amarei eternamente, poderia nos dizer o próprio Cristo. E se toda a felicidade está contida nesse ensinamento, somente, então a alma somente, não tem outro caminho, somente pode se elevar às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E apenas, sem outra chance, encontra felicidade e consolo onde? Na prática da caridade, que é a alma do Espiritismo, e o Espiritismo tem como proposta essencial estudar o ensino do Cristo. Ele não é senão o cristianismo redivivo. E o cristianismo vai estudar o quê? A boa nova, o Evangelho em espírito verdadeiro. E, ao mesmo tempo, o Espírito Lázaro, como nós informamos, feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. E a vida é única, as existências é que são muitas. Então, desde a nossa origem até hoje e daqui para a eternidade, então, feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. O amar amplamente é usar o máximo do mínimo. É quando faremos o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar, guardadas as devidas proporções. É o que fez Miramês em benefício de nós outros. Como jovem rico, à época de Jesus, quando encarnado, ele não conseguiu o desprendimento necessário para seguir o Cristo. Ele teria que vender todos os bens, doá-los aos pobres e segui-los em espírito verdadeiro.
1600 anos mais ou menos após, estando no Brasil, recebeu o convite outra vez. Vá, vende tudo o que tem, divida com os pobres e siga-me. E desta vez ele não vacilou, ele enviou uma procuração. Se alguém tomou posse dos bens, se não vendeu, não é problema dele. O problema dele é o desprendimento. Ele escolheu Cristo, escolheu o Brasil e escolheu na época os indígenas, os povos, os verdadeiros donos da terra de Santa Cruz. Nós poderíamos estar lá. Então esse é o devotamento. Então, feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. E quando assim fazemos, feliz daquele que ama, porque não espera aplauso, nem gratidão, nem coisa alguma para gerar desconforto, pois ele não conhece nem as angústias da alma que fica esperando esse feedback, nem a do corpo, porque a ingratidão dói de dilacerar o próprio corpo na maioria das vezes. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Esta é a proposta do amai-vos uns aos outros. Como é esse amor? Eu vou amar o outro conforme eu me amo. E colocamos em nosso livro, no primeiro livro, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Porque se a régua é essa, ame ao próximo como a si mesmo. E aprendemos com Cirlei Narciso, do nosso grupo Despertar, em Franca, São Paulo. O reino de Deus está dentro de vós, isso eu já sabia. Sois deuses, também sabia. E já sabia com Miramês, Deus e o Cristo também está dentro de vós neste reino. E o Deus que eu vou amar acima de todas as coisas é esse Deus que é a essência que nutre e norteia a minha própria consciência, e esse Cristo. Eu amo esse Deus, que é a minha essência consciencial, e por extensão, amo tudo mais que existe em mim e fora de mim, como amo a mim mesmo, a esse Deus interior. A diferença é que eu estou amando esse Deus cósmico que está todo em cada criatura, ele está inteiro em cada criatura, conforme Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho. É meio complexo entender isso, que Deus está inteiro na menor partícula. Mas Masaharu Taniguchi também assim menciona. O todo está em tudo, mas inteiro. Por isso somos um microcosmos. Um Deus em miniatura, mas tudo que existe no macro, existe no micro, e as leis são as mesmas. Então, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E enquanto não aprendermos, estudando, com auxílio dessa ferramenta incomparável, o ensino universal dos Espíritos. Não estou falando da doutrina espírita, que é dos Espíritas. Estou falando da doutrina dos Espíritos, dos livres pensadores, que nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar. Então, não confunda o Espiritismo ou a doutrina dos Espíritos com a doutrina espírita. Combinados? Então, como livres pensadores, como alguém que vai ler de tudo, os prós, os contras,
e reter aquilo que está de acordo com a nossa busca, o nosso nível de consciência. Vão entender, como já dissemos no primeiro programa, que o Espiritismo é uma lei da natureza, uma lei imutável do Criador, que está no espaço, está em tudo. É o cristianismo redivivo. E Evangelho é o que está em cada criatura. Segundo Emmanuel, o Evangelho está na essência consciencial do ser, nos mais íntimos reforços de sua consciência, de seu coração. E para Joana de Ângelo, o Evangelho é força, vitalidade, vida. A força é o amor, lei ou as virtudes. Vitalidade é o que nós chamamos de recursos latentes, que está à nossa disposição para colocar em ação os nossos potenciais inatos, que já foram conquistados. E no amai-vos uns aos outros, o que vamos ofertar? Se devemos servir pelo prazer de ser útil, há algo que, à semelhança da caridade, vai propor como benevolência, que gera nesse amor ao próximo, nesse amar-vos uns aos outros, a afabilidade e a doçura, para aprendermos a ser afáveis, dóceis com os nossos semelhantes, e gesta também, a partir da indulgência, que é a sua segunda filha, o que nós chamamos de piedade, que é um imã que nos chama a atenção para o sofrimento alheio e para atraí-los para nós. Então, a indulgência vai atrair, vai acalmar com a tranquilidade interior, com a paciência. E vai reerguer com as forças e estímulos do recomeço, que é passado à terceira filha, a misericórdia, que vai levar a criatura que foi acolhida, acalmada, e agora a proposta do seu soerguimento, pelo arrependimento, o autoexame, a mudança de postura e a reparação. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, se Deus é a suprema sabedoria, nada acontece sem a sua permissão. Tudo foi longa e milimetricamente programado. Ele é a onipresença inegável. Ele está na cena para supervisionar o que ele próprio planejou. E é a onipotência insuperável. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, como suprema sabedoria, ele nos ilumina com esse conhecimento transcendente, por intermédio dos Cristos ou de seus emissários, seus instrutores. E, ao mesmo tempo, como onipresença, pega em nossas mãos, nos ensinando a fazer, a entender, na ação. E como onipotência nos capacita para a nossa libertação. Então, quando falamos do amai-vos uns aos outros, estamos falando do exercício da caridade, que é benevolência, indulgência e perdão, somado a outras virtudes, paciência, humildade, compaixão, já que o dever reflete na prática todas as virtudes. Então, cada situação pode exigir. Ante a intolerância, por exemplo, precisamos do entendimento, que é a outra face da intolerância. Ante o desespero, precisamos da doce presença do amor, a esperança.
E se é a doce presença do amor, o amor é a lei e a matéria-prima. Então, as diretivas ou diretrizes e, ao mesmo tempo, os recursos essenciais. Se quisermos curar os nossos veículos de expressão, por exemplo, se existem lesões de tecidos, eu preciso de matéria-prima. Eu preciso do amor substância. Se apenas está desorganizado, eu preciso de diretivas, de leis para reordenar. É o que chamamos de virtudes. Essas substâncias podem se apresentar desde a matéria elementar, que é o amor substância, até todos os recursos que nós chamamos de alimentação. Toda a energia que servirá como base para uma nova construção, a matéria-prima. Assim é o que chamamos o amai-vos uns aos outros. Eu vou fazer para o outro o que faria para o Cristo, para Deus, para mim mesmo. Então eu vou ofertá-lo o que eu tenho de mais nobre e puro. E nesse alívio dos sofrimentos, nós vamos mergulhar a nossa alma na alma do outro. E será feita uma transfusão de alma segundo a necessidade e o entendimento do outro, o que será suficiente para que ele saia e se liberte da situação. Colocamos no segundo livro com Joana de Ângeles assim: o conhecimento nos liberta da ignorância. A vivência desse conhecimento nos liberta do sofrimento. Então, ante as situações sofridas, qual conhecimento que vai libertar esta pessoa em relação à ignorância de si própria, em relação ao que agora passa? E, ao mesmo tempo, o estímulo, por intermédio dos nossos exemplos, para motivá-la à aplicação desse conhecimento transcendente e libertar-se por sua vez. Porque, segundo André Luiz, os mais experientes podem nos ajudar, nos orientar, mas não cabe a eles improvisar recursos, não cabe a eles fazer por nós o que somente a nós é imprescindível fazer. A cada um conforme as suas obras. Não tem como o pai receber pelo filho, ou vice-versa. Porque se eu fizer, se você está com dor de cabeça, eu lhe aplico a bioenergia para aliviar a sua dor, e você não quer saber o que foi feito para que você próprio resolva na próxima etapa, o que eu fiz para você? Mantive você na miséria. E isso não é o amar-vos uns aos outros ou amar amplamente o seu irmão em sofrimento. O amar amplamente é dar a ele as condições de sair da situação. Eu alivio, porque eu atraí, eu acalmei. E agora os mecanismos, os motivos para o seu soerguimento. Por isso que na sequência nós vamos precisar entender o nosso existir como ser constituído e a nossa existência. Então, a razão do nosso existir e o objetivo da nossa existência. Entendendo isso, nós vamos usar a razão proativa para antever situações. Nós vamos usar a sabedoria intuitiva. Então fica o convite, siga-nos em nossas redes sociais, que está na descrição do vídeo, tá no Telegram, no Instagram, no Facebook, no Spark, no PatriaBook e vários outros, no Rumble, lá no Spotify, ou Google Podcast, no iPhone Podcast.
Então, a todos vocês, net espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível, que essa nova série fosse possível, a nossa eterna gratidão. Deus, abençoe-nos com as oportunidades de trabalho no bem, para que possamos louvá-lo na ação. E no exercício de dar graças em tudo, porque tudo concorre para o bem daqueles que o amam, a única coisa que podemos perguntar quando desconhecemos os meios ou o que fazer: Senhor, o que queres que eu te faça? E rogar, fazei de mim o instrumento de sua doce e amorável paz. Onde haja a manifestação do ódio, que eu eleve esse ódio até o estágio do amor. A discórdia até a concórdia. O desespero até a esperança, as trevas até a luz, e assim sucessivamente. Porque é dando, colocando-nos à disposição, é que vemos aumentado os nossos talentos. A multiplicação. É amando sem esperar amor, compreendendo sem esperar compreensão, dando sem esperar contrapartida. É que iluminamos o novo ser e vemos a cada passo a morte do velho ser e a transformação em espírito verdadeiro. Paz profunda a todos. Espero vocês na semana que vem. Acompanhem os nossos programas. Quarta-feira é este, o exemplo não nos falta. Segunda-feira, meditação à luz do dia. Quinta-feira, o despertar necessário. Domingo, o ensino universal dos Espíritos. Namastê.